sejam muito bem-vindos. Espero que estejam bem e com saúde. Eu sou o Flávio Pérez, consultor tributário da Orcose. Vou falar sobre a reforma tributária, o que muda para as empresas e para os contribuintes. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença, a participação de todos. É uma grande honra, uma imensa satisfação recebê-los aqui, poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, né, para falar sobre esse tema tão importante, tão atual, e tem sido aí o centro das discussões, né, que é a reforma tributária, enfim, aprovada. Peço que participem, que interajam, que façam as perguntas pelo chat e iremos respondê-las aí com o maior prazer no final da apresentação. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos ao assunto. Primeiro, inicialmente falando dos principais problemas que afligem aí o sistema tributário brasileiro, tá? Sabemos que ele é complexo, induzindo o contribuinte ao erro. Hoje é difícil buscar a tal conformidade fiscal, ou seja, cumprir as regras de acordo com a lei, de acordo com as normas, tamanha a complexidade da carga tributária. E a gente sabe, pasmem, que para acompanhar a legislação e mesmo para cumprir as obrigações, a nossa fiscalização, a fiscalização do sistema tributário, ela não nem sempre é uma fiscalização orientativa, e sim, na maioria das vezes, acaba sendo uma fiscalização punitiva. Muitas vezes, o empresário, achando que está fazendo as coisas de forma corretamente, está cumprindo as regras fiscais de acordo com a lei, acaba sendo surpreendido aí por multas exorbitantes, né? Principalmente diante aí da insegurança jurídica que vivemos. Bom, não bastasse isso, a carga tributária no Brasil ela ainda incide em cascata, ou seja, ela é cumulativa, o que acaba onerando ainda mais a carga tributária, além de ser injusta, pois hoje tributa-se mais a renda do que o consumo, não é verdade? Na contramão dos países ricos, dos países desenvolvidos. Isso acaba prejudicando principalmente aqueles menos favorecidos, as pessoas de baixa renda. É um contrassenso aí do nosso sistema tributário. Além da necessidade de maior transparência, não é verdade? Hoje, quando nós compramos uma mercadoria, ou mesmo quando contratamos um serviço, não sabemos, de fato, quanto estamos pagando de impostos sobre aquele bem, sobre aquela mercadoria. Afinal, são tantos detalhes na legislação, são tantos tratamentos diferenciados, tantas minúcias, que isso dificulta muito saber de fato quanto custou de imposto aquele bem, aquele serviço. Bom, e para piorar um pouco mais, não bastasse tudo isso também, a alta carga tributária que temos, uma carga tributária que gira em torno aí de 35% do PIB, não é pouca coisa, tá? Eu costumo dizer que é uma carga tributária de país de primeiro mundo, entretanto, sabemos que os serviços públicos muitas vezes acaba deixando a desejar, né? Muitas vezes se compara com serviços de terceiro mundo. Bom, esperamos que com a reforma tributária, todas essas distorções, todas essas discrepâncias sejam resolvidas. Mas uma coisa que é importante deixar bastante claro aqui, logo no início, que a reforma tributária ela não tem o objetivo de reduzir a carga tributária. Infelizmente. Talvez a gente tenha até um aumento de carga tributária. Não sabemos.
Dando sequência, adentrando agora ao assunto, né, objeto dessa apresentação, vamos falar agora da aprovação da tão esperada reforma tributária. Para quem não acreditava, o assunto que já vinha sendo discutido há muitos anos, a reforma foi aprovada, a PEC 45 de 19, a proposta de emenda constitucional, foi transformada aí na emenda constitucional 132, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 20 de dezembro de 23, tá? Altera o sistema tributário nacional, já está incorporado à Constituição, à nossa Constituição Federal. Entretanto, ela depende ainda de regulamentação, tá? Ela depende ainda da publicação de leis complementares para que ela possa, de fato, entrar em vigor, para que ela possa ser colocada em prática. Vejamos, quais foram as principais mudanças, quais foram as principais alterações com a reforma tributária? Primeiro, foi criado o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, tá? O IVA dual. Por que IVA dual? Seguindo o modelo europeu. Bom, por que IVA dual? Porque teremos dois IVAs. Um IVA federal, tá? E outro estadual e municipal. Só que não vai se chamar IVA aqui no Brasil, tá? Vai ter outro nome. O IVA federal, ele vai se chamar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o IVA estadual e municipal vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Além do imposto seletivo, que também falaremos adiante. Dando sequência, a emenda constitucional 132, ela aprovou a primeira fase da reforma tributária, a primeira etapa da reforma tributária, que trata da tributação sobre o consumo e patrimônio. Poxa, mas quais são os impostos hoje que incidem sobre o consumo? O ICMS, que é o imposto estadual, o ISS, que é o imposto municipal, o IPI, que é federal, o PIS e a COFINS, que são contribuições federais. E sobre o patrimônio, tá? Nós temos o IPTU, o IPVA e o ITCMD, que é o imposto sobre doações. Okay? O governo, Poder Executivo, ele tem até 6 meses para enviar para o Congresso Nacional os projetos de lei regulamentando a reforma. Isso está lá no texto da emenda constitucional. Mas há rumores de que o governo irá mandar esses projetos até o final desse mês. Tem sido ventilado que serão 4 projetos. Um projeto de lei que vai tratar do IBS e da CBS, o outro que vai tratar do IS, do Imposto Seletivo, a qual falaremos também adiante, um outro projeto de lei complementar que vai falar, ou que vai dispor sobre o Comitê Gestor do IBS. É um órgão que vai ser criado para gerir o IBS, a gente vai comentar também à frente. E um outro projeto de lei, é o que se especula, que vai tratar exclusivamente, especificamente, dos processos administrativos. Existe, inclusive, foram criados grupos técnicos pelo governo que já estão trabalhando na elaboração desses projetos. Tá? Muita gente tem me perguntado, poxa, Flávio, como é que fica o imposto de renda com a reforma tributária? O imposto de renda, ele não foi contemplado pela emenda constitucional, ele não foi alcançado pela emenda constitucional 132. Na verdade, pessoal, o imposto de renda ele vai entrar na segunda etapa da reforma tributária,
que certamente será outra emenda constitucional que vai ser discutida, acredito que ainda esse ano, ok? Nessa segunda etapa, que não é objeto dessa apresentação, o governo ele vai tratar especificamente da tributação do imposto de renda e da folha de salários também. Isso está lá no texto da emenda constitucional 132, consta lá. O que tem sido dito é que o governo ele está muito propenso, tá, a taxar lucros e dividendos, que hoje são isentos de imposto de renda. O que diz lá a emenda constitucional 132? Que o Poder Executivo ele tem um prazo de 3 meses da promulgação da emenda, que foi em 20 de dezembro, para mandar um projeto de lei dispondo sobre esse assunto. Então, aguardaremos. Dando sequência, vamos falar agora do IBS e da CBS. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, será um imposto de competência compartilhada dos estados e dos municípios. Ele vai substituir o ICMS, que é um imposto de competência estadual, e o ISS, que é de competência municipal. E ele vai ser gerido pelo Comitê Gestor do IBS. É um órgão que vai ser criado para coordenar, para administrar o IBS. Esse órgão, Comitê Gestor do IBS, ele vai ser representado pelos estados e pelos os municípios. Já a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, será de competência federal, de competência da União. Vai substituir o PIS e a COFINS. Ok? Dando andamento. O fato gerador, tanto do IBS como da CBS, eles vão incidir sobre as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e com serviços. Vejam só, pessoal, aí vem o primeiro ponto de discussão. Qual que é o conceito, ou qual que é a extensão de bens imateriais? Não sabemos. Isso vai ser regulamentado através de lei complementar. Mas confesso que é bastante subjetivo, bastante interpretativo. Por exemplo, hoje nós temos alguns serviços que não são tributados nem pelo ICMS e nem pelo ISS. É o caso, por exemplo, da locação de bens móveis, locação de veículos, como também direitos autorais, aluguéis de imóveis. Esses serviços passarão a ser tributados pelo IBS e pela CBS. Difícil imaginar o que ficará de fora, né? Bom, eles vão incidir também na importação de bens e serviços do exterior, seja qual for a finalidade, seja se for para revenda, como matéria-prima, para consumo, ou mesmo quando importado diretamente por pessoa física. Na importação, haverá incidência, então, de ambos os tributos, tanto do IBS como da CBS. Mas eles não incidirão sobre as exportações, assegurada a manutenção dos créditos, ou seja, as empresas que exportarem bens, que exportarem serviços para o exterior, elas não vão pagar, não vão recolher o IBS e a CBS, e ainda vão poder se creditar do imposto pago na entrada. E também não incidirá na prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens, de recepção livre e gratuita, como acontece hoje com o ISS, com o ICMS e com alguns outros tributos também. Prosseguindo, um ponto positivo aí da reforma tributária diz respeito à uniformização nas normas
das normas legais. Pessoal, será uma regra única, a mesma regra, ou as regras serão as mesmas, melhor dizendo, tanto para o IBS quanto para a CBS, e ela terá amplitude territorial, ela será aplicada para todo o território nacional. Será um regulamento único. Poxa, que maravilha, hein? Só de pensar que hoje nós temos 27 legislações do ICMS diferentes, uma para cada estado. Bom, sem contar os municípios, né? Mais de 5.500 municípios, cada um com a sua legislação própria de ISS. Além do PIS e a COFINS, que tem uma legislação extensa e complexa, bem como o IPI também. Imagine só todo esse regramento, toda essa legislação num único regulamento. Isso certamente será um ponto favorável aí da reforma tributária. Quanta coisa, né? Quantas mudanças. Bom, temos mais, hein? Não paramos por aqui, não. Falar um pouco sobre as alíquotas. Todo mundo querendo saber quais serão as alíquotas do IBS e da CBS. Ainda não sabemos, mas o que tem sido dito, o que tem sido especulado, é que as alíquotas elas serão entre 27% e 30% em média. Vejam só, hein? As alíquotas serão elevadas, né? É o que tem sido ventilado aí, pelo que a gente tem acompanhado. As alíquotas, elas serão determinadas pelo Senado Federal através de resolução, tá? É o Senado que vai definir as alíquotas do IBS e da CBS. E olha só, um ponto importante, serão as mesmas para bens e serviços. Serão as mesmas. Hoje, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo uma alíquota de ICMS que incide sobre mercadorias de 18%. E para serviços, na maioria dos casos, de 5%. Agora, com a reforma tributária, teremos as mesmas alíquotas, tanto para mercadoria como para serviços. Vejam só, hein, pessoal, o prestador de serviço que pagava, o que paga 5% de ISS, por exemplo, vai passar a pagar uma alíquota aí, vai, entre 27% e 30%, somando o IBS e a CBS. É um aumento, confesso que bastante abrupto, né? Mas vamos falar mais sobre isso adiante. O IBS, ele, em relação ao IBS, os estados e os municípios, vejam só, hein, eles vão ter autonomia para definirem suas próprias alíquotas. Tá? Eles vão poder criar suas próprias alíquotas. Então, a gente vai ter um cenário onde os estados e os municípios, cada um vai ter a sua própria alíquota. Só que as alíquotas terão que ser aplicadas para todos os bens e serviços, hein? Eu não vou poder ter, ou o Estado, melhor dizendo, o município, não vai poder aplicar alíquotas diferenciadas. Então, a mesma alíquota que for aplicável, por exemplo, vai a uma caneta, vai valer para uma joia, para um brilhante, ou para um, sei lá, para um outro produto qualquer, ou para um outro serviço qualquer, tá? Serão as mesmas alíquotas, mas cada estado e cada município terão autonomia para determinarem suas próprias alíquotas, isso em relação ao IBS. Entretanto, elas poderão, os entes federativos, os estados e os municípios, poderão fazer uso das alíquotas publicadas pelo Senado Federal. O Senado Federal ele vai publicar, através de resolução, as alíquotas para os estados e para o município, aí fica a critério de cada estado e de cada município fazer uso das alíquotas sugeridas pelo Senado Federal. Uma particularidade importante também em relação ao IBS é que ele vai incidir, ele vai ser devido no local
de destino. Diferente hoje do que acontece com o ICMS e com o ISS, tá? O ICMS, por exemplo, parte do imposto incide na origem e outra parte no destino, dependendo da operação. O ISS, ele é devido no local do estabelecimento prestador, onde o prestador está estabelecido. Mas alguns serviços são tributados no local da prestação de serviço. Com a reforma tributária em relação ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços de competência estadual e municipal, o imposto vai ser devido no local de destino. E é a pergunta que não quer calar: qual que é o conceito de local de destino? Tudo isso nós só vamos saber quando forem publicadas aí as leis complementares. Haverá também, ainda em relação às alíquotas, um gatilho que será disparado toda vez que a arrecadação não atingir a meta. Então, se a arrecadação tributária estiver abaixo da meta, o que o governo simplesmente vai fazer? Ele vai aumentar a alíquota do IBS e da CBS, tá? E quem é que vai fazer esse cálculo? De acordo com o texto da emenda constitucional, o TCU, o Tribunal de Contas da União, tá? Ele vai fazer, ele vai calcular, e a alíquota, se for majorada, ela vai passar a valer somente a partir do ano seguinte, ok? A majoração somente poderá ser aplicada, somente entrará em vigor a partir do ano seguinte, de acordo com o princípio da anterioridade anual. Até aí, tudo bem? São muitas informações, eu imagino. Vamos lá, dando sequência. Vamos falar agora também de uma mudança positiva, que é a questão do cálculo por fora. Hoje, muitos impostos, sabemos, que são calculados por dentro. O que significa isso? Pagamos imposto sobre imposto. Que absurdo, pasmem. Como é que é feito o cálculo por dentro, que acaba gerando um aumento de carga tributária? Eu peguei um exemplo aqui do ICMS. Então, vamos supor numa operação aqui, cujo valor da venda, cujo preço de venda sem o imposto seja de R$ 1.000, para uma alíquota de 18% do ICMS, que é a alíquota aqui de São Paulo, tá? Como é que eu calculo o ICMS? Na verdade, eu tenho que, para fazer o cálculo por dentro, eu tenho que pegar o valor da venda sem o imposto e eu divido por 1 menos a alíquota, ou seja, 1 menos 18%, eu tenho aqui 0,82. Então, 1.000 dividido por 0,82, eu chego num valor de 1.210. Aplico o ICMS, os 18% aqui, nesse exemplo, sobre esses 1.210, eu tenho um valor de ICMS de R$ 219, que, na verdade, corresponde a 21% do meu preço de venda, e não 18%, né? Não deixa de ser um aumento disfarçado. Com a reforma tributária, o cálculo será por fora. Eu simplesmente vou pegar os 18% e aplicar sobre o meu preço de venda. Eu vou ter um imposto aqui, seguindo esse exemplo, de acordo com esse exemplo, de R$ 180. Vejam a diferença. Mas não é que o governo seja bonzinho, não, tá? O que vai acontecer na prática, no mundo real? O governo simplesmente, para compensar essa perda tributária, ele tende a aumentar a alíquota. Ok? Dando andamento, vamos falar agora um pouco sobre a não cumulatividade ampla, é uma novidade também, seguindo o modelo europeu, tá? Ou seja, o imposto, tanto o IBS como a CBS, serão não cumulativos, tá? O que significa isso? A empresa ela vai pagar, tá? Aqueles, digamos, 30%, que eu comentei, né, de 27 a 30, digamos que seja 30%,
de IVA, né, de IBS mais TBS, mas ela vai poder se creditar, vai poder deduzir do cálculo o imposto pago na operação anterior. Ah, dessa forma, inegavelmente, as empresas de serviços serão prejudicadas. A indústria e o comércio, elas tendem a ter um crédito maior, uma vez que elas compram insumos, matérias-primas, mercadorias para revenda. Já a empresa de serviço, na maioria dos casos, sem querer generalizar, o custo maior é com a folha de salários, com a folha de pagamento, que não gera crédito. Então, o que tem se dito aí é que as empresas de serviços poderão ser prejudicadas, ou será que essas empresas vão poder, no caso das empresas de serviço, deduzir do cálculo, por exemplo, material de escritório, compra de material de informática, gastos com água, luz, telefone, internet e aluguel? Será? Nós não temos essa resposta ainda. Vamos ter que aguardar a lei complementar. Mas se a gente realmente considerar que teremos a não cumulatividade ampla, presume-se que sim. Eu fiz um exemplo aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar a não cumulatividade. É um exemplo bem simples. Então, vamos supor que uma empresa fabricante faça uma venda para um estabelecimento distribuidor atacadista de R$ 1.000, para facilitar o cálculo, a uma alíquota de IVA, né, de IBS mais o CBS, hipotética aí de 30%. Essa empresa fabricante, ela vai pagar R$ 300. Até aí tudo bem, né? O atacadista, por seu turno, ao revender essa mercadoria para o varejista, digamos que por R$ 2.000, vai aplicar uma margem de 100%, ela vai destacar na nota fiscal 30% de IBS e CBS, por exemplo, que daria R$ 600, e ela vai deduzir o imposto pago na operação anterior, os 300. Então, quanto ela vai recolher para os cofres públicos? R$ 300. E o varejista, ao revender para o consumidor final, suponhamos que por R$ 3.000 e admitamos aí uma alíquota de 30%, quanto ela vai ter que destacar na sua nota de venda? 900, mas ela vai se creditar do imposto destacado na nota anterior, do imposto pago nas operações anteriores. Ela vai deduzir os R$ 600. Ou seja, o varejista vai recolher também os mesmos R$ 300. Portanto, valor total recolhido para os cofres públicos, somando aqui 300 do fabricante, 300 do atacadista e 300 do varejista, R$ 900. Ao passo que, no regime cumulativo, que é aquele que você não pode aproveitar os créditos das operações anteriores, você não pode deduzir o imposto pago na operação anterior, que é assim que funciona hoje com muitos tributos, né, aqui no Brasil. No regime cumulativo, qual seria a carga tributária total? O fabricante pagaria 30% sobre o preço de venda, ou seja, R$ 300. O atacadista, por sua vez, recolheria 30% sobre 2.000, que daria R$ 600, tá? Sem direito a crédito. E o varejista pagaria 30% sobre os 3.000, que daria quanto? R$ 900, somando tudo, 300 do fabricante, mais 600 do atacadista e mais 900 a ser recolhido para o varejista, teríamos uma carga tributária total de R$ 1.800. Vejam, o dobro, né, do que seria devido no regime não cumulativo. Ficou claro? Pessoal,
Dando andamento, prosseguindo, são muitas informações, imagino, muita coisa aí para digerir, muita coisa para assimilar. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da responsabilidade tributária, que lá no texto da Emenda Constitucional 132, diz que o governo ele poderá transferir a responsabilidade do pagamento do IPS e da CBS para o comprador, para o adquirente da mercadoria ou para o contratante do serviço. Como funciona hoje com a retenção de impostos, tá? Outra coisa também, está lá na emenda constitucional, hein? Que o governo ele pode vincular, ou melhor dizendo, ele pode condicionar o aproveitamento do crédito mediante o efetivo pagamento do imposto. Ou seja, para que a empresa possa se creditar do imposto pago na compra ou na contratação do serviço, ela vai ter que provar para o fisco que o imposto pago pelo fornecedor, pago na operação anterior, foi efetivamente pago, tá? Chamado crédito financeiro, ok? Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o imposto seletivo. É um novo imposto que foi criado aí pela reforma tributária, é um novo imposto, tá? Lá na frente a gente vai falar também sobre a transição, do período de transição da reforma tributária, quando a reforma tributária efetivamente passa a vigorar, tá? Daqui a pouco, aguardem um pouco mais. Antes, vamos falar sobre o imposto seletivo, que já tem tido uma repercussão muito grande. Alguns têm chamado de imposto do pecado, e vocês vão entender o porquê. Outros de imposto verde, tá? O imposto seletivo, o novo imposto, ele vai ser de competência da União, vai ser um tributo federal, tá? Ele vai ser cobrado sobre as operações, sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É, por isso que está sendo chamado aí de imposto do pecado. Ah, porque uma coisa é certa, tudo indica que, por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas, tudo indica que serão tributados pelo imposto seletivo. Não sabemos ainda, depende da regulamentação, depende da lei complementar. Mas aí a pergunta que paira, a pergunta que não quer calar, poxa, não é só cigarro e bebida alcoólica que faz mal à saúde. Refrigerante, por exemplo, será que vai ser taxado pelo imposto seletivo? Produtos açucarados, chocolate, espero que não, né? Não sabemos ainda. De fato, essa questão aí do imposto seletivo, que está lá na emenda constitucional, ela é bastante subjetiva. Ela certamente será discutida, será debatida, haverá um embate grande em torno desse assunto lá no Congresso, imagino eu, né, para definir quais produtos, quais serviços serão tributados pelo imposto seletivo. Veículo a combustão, por exemplo, será tributado pelo IS? O objetivo do governo não é fiscal, é extrafiscal, é desestimular o consumo desses produtos, desses serviços. Certo? Tudo bem até aí? Por que desestimular? Porque, na verdade, isso acaba gerando um custo para o próprio governo, né? Porque uma pessoa que fuma, ela tem uma tendência maior de ter uma doença mais grave, e isso acaba custando caro em virtude do tratamento em hospitais públicos. Então, o governo recebe de um lado e gasta do outro, né? Então é isso, em relação ao imposto seletivo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a partir de quando o imposto seletivo passará a ser cobrado. Só mais um pouquinho, hein? Antes, gostaria de falar também do Simples Nacional. Afinal, o Simples Nacional será extinto? Tá. O Simples Nacional
ele será extinto? A pergunta que tem sido muito questionada, muita gente temendo aí pelo fim do Simples Nacional. Não, não. O Simples Nacional continuará existindo, tá? O Simples Nacional continuará existindo, mas de uma forma um pouco diferente. Lá, inclusive, no texto da emenda, eles estão chamando de regime único. Nós teremos duas modalidades de Simples Nacional. A gente vai ter o Simples Nacional, onde o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal, lembram, né? O IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, nós vamos ter uma modalidade em que o IBS poderá ser incluso dentro do Simples. Sabemos que o Simples ele tem alíquotas menores, tá? Ou então, alternativamente, as empresas poderão continuar no Simples, mas pagando o IBS e a CBS fora do Simples, tá? Se a empresa optar em continuar no Simples e pagar o IBS e a CBS fora do Simples Nacional, o que vai acontecer? Ela vai poder se creditar do IBS e da CBS na compra, na contratação de serviços, e quando ela vender, quando ela der saída ou quando ela prestar serviço, ela vai pagar esses tributos na alíquota normal, tá? De acordo com a alíquota normal. Ao passo que, se ela optar pela inclusão do IBS e da CBS dentro do Simples, o que vai acontecer? Ela não vai ter direito a crédito. E ela só vai poder transferir para o cliente dela aquela parcela pequenininha, aquela parcela que tende a ser menor, do IBS e da CBS, que ela vai pagar no Simples Nacional. Então, vejamos, é uma situação que vai ter que ser bastante analisada. Se ela, por exemplo, uma empresa do Simples que for vender, para uma outra empresa que não seja do Simples, para uma indústria, por exemplo, talvez o cliente dela tenha interesse em comprar de empresas do Simples que transfiram crédito integral. Não é verdade? Agora, se ela for vender o produto dela, por exemplo, para uma outra empresa do Simples, que não se acredita e que vende para consumidor final, tá? Aí sim, talvez seja vantagem ela incluir o IBS e a CBS dentro do Simples. Então, são situações que precisam ser melhor analisadas. Deixa eu falar um pouco também, antes que eu me esqueça, do IPI. Muita gente perguntando, tá? E o IPI, como é que fica aí com a reforma tributária, tá? Voltando um pouco. O IPI, ele vai ser substituído pelo imposto seletivo. Tá? Não é que ele vai ser extinto, não, tá? Ele vai ter suas alíquotas reduzidas a zero, ok? Já vou adiantar, a partir de 27. Depois lá na frente eu falo melhor, tá? Só que alguns produtos ainda vão ser tributados pelo IPI. Produtos que concorram com aqueles produzidos, com aqueles fabricados na Zona Franca de Manaus. Por que isso? Para manter o incentivo lá na ZFM, lá na Zona Franca de Manaus. Ou seja, o produto, se tiver similar com o produzido na Zona Franca, vai pagar IPI, tá? Então, IPI, alíquota zero, exceto em relação àqueles produtos que concorrerem com os produtos produzidos lá na Zona Franca de Manaus, que é para manter a competitividade, tá? O benefício e incentivo lá daquela região, ok? Tudo isso vai ser regulamentado por lei complementar. Então, falei do IPI também. Agora, voltando lá, falei também do Simples Nacional. Dando sequência. Olha só, outra mudança importante, hein? Quantas alterações. Eu falei lá no começo, hein? Lembra? Eu falei no início que tínhamos aí muitas mudanças promovidas pela reforma tributária. Alguns estados, eles oferecem benefícios
incentivos fiscais para atrair empresas de outros estados. Isso acontece, por exemplo, lá no estado do Espírito Santo, com o Fundap. Em Santa Catarina, Itajaí, com TTD, Tratamento Tributário Diferenciado, né? Visando trazer empresas para aqueles estados. Esses incentivos, com a reforma tributária, deixam de existir. É verdade, hein? Deixam de existir, tá? Ou seja, com isso, acaba a guerra fiscal. Acaba a guerra, o intuito é esse, né? Então, a partir do momento que o ICMS for extinto, esses benefícios serão eliminados, né? Não perdurarão mas o governo, como forma de ressarcir essas empresas, vai criar um fundo, isso está lá na emenda constitucional, um fundo de compensação de benefícios fiscais, na ordem de nada mais, nada menos de 160 bilhões de reais. Ok? Quanta coisa, quantas dúvidas imagino eu que vocês devem estar tendo, né, com essa apresentação. Mas isso é só o começo. Depois tem a regulamentação, que deve sair ainda nos próximos meses. Outra questão importante, eu não poderia deixar de falar, diz respeito a algumas atividades, alguns produtos, que terão descontos nas alíquotas do IVA, nas alíquotas do IBS e da CBS. Mas antes de eu falar quais são essas atividades, deixa eu fazer um breve comentário. Uma coisa é certa: quanto mais produtos, quanto mais serviços com desconto, com redução, com desoneração, maior será a alíquota do IVA, maior será a alíquota do IBS e da CBS. Isso é dado como certo, ok? Vamos lá, quais são os produtos, quais são os serviços que terão descontos nas alíquotas do IBS e da CBS? Desconto de 60%. Serviços de educação, de saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, tá? Medicamentos, medicamentos vai ter desconto de 60%, tá lá na emenda constitucional. Produtos básicos de saúde menstrual, produtos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, insumos agropecuários também, não para por aí. Produções artísticas, culturais, eventos, atividades jornalísticas, desportivas, também estão contemplados, também estão beneficiados aí pelo desconto de 60%. Tá? Quando a gente fala desconto de 60%, se a alíquota for 30%, ela será de 18%, né, para essas atividades. Bom, alivia um pouco. Bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética, transporte público coletivo de passageiros, rodoviário, metroviário, por aí afora, produtos de higiene pessoal e limpeza, utilizado por famílias de baixa renda. Ok? Então, todos esses serviços, todos esses produtos terão desconto de 60%, mas isso vai ser regulamentado, tá? Vai ser detalhado na lei complementar. Mas os descontos não param por aí, temos mais desconto, hein? As atividades profissionais também terão desconto, só que menor, de 30%. Serviço de profissão intelectual, de natureza científica, literária, artística, desde que submetido à fiscalização por conselho profissional, terão desconto de 30%. E quais são essas atividades? Podemos citar algumas. O advogado, o contador, o médico, o engenheiro, o arquiteto,
as empresas de medicina, veterinária, dentre outras atividades profissionais. Estas terão a redução aí, o desconto de 30%, pagarão então 70% das alíquotas do IBS e da CBS. Outros serviços terão um regime diferenciado, vários terão uma tratativa diferenciada, que será regulamentada por lei complementar. Vamos ter que aguardar a lei complementar para saber qual será esse regime especial. No que consistirá esse regime especial? Quais são? Combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com imóveis, com bens imóveis. Quais seriam essas operações? Incorporação, construção, venda, locação, aluguel de imóveis, inclusive, administração, intermediação nas operações com os imóveis. Terão tratamento diferenciado. Não sabemos ainda qual será esse tratamento, hein? Vamos ter que aguardar. Quais outras atividades? Planos de saúde, concursos de prognósticos, tem um monte aqui, hein? As cooperativas, hotelarias, tá? Parques de diversão, parques temáticos, agências de viagem e turismo, bares e restaurantes, vejam só, pessoal, bares e restaurantes, hein? Atividade esportiva desenvolvida pela SAF, né? Aquela Sociedade Anônima de Futebol. Aviação regional, transporte coletivo de passageiro rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário. Essas atividades terão regime fiscal diferenciado. Vamos aguardar, né? Falar um pouquinho agora, de outra mudança, outra novidade, ainda em relação aos descontos, tá? Eu falei das atividades que terão desconto de 60%, né? Das que terão 30%, e também tem aquelas que terão desconto de 100%. Né? A alíquota será zero. Quais são? Cesta básica, que ainda vai ser definido por lei complementar. E aí um outro ponto polêmico, hein? Poxa vida, quer dizer, quais são os produtos que vão compor essa cesta básica nacional? Poxa, missão difícil, tarefa árdua essa, diga-se de passagem, considerando que cada estado tem a própria cesta básica, com itens variados de acordo com a região. E aí a gente acaba tendo algumas situações inusitadas. Por exemplo, se você pegar o estado de Minas Gerais, pão de queijo e a rapadura está lá na cesta básica. Rio de Janeiro, repelente, bronzeador, faz parte da cesta básica. No Nordeste, me parece que lá no estado do Acre, o material escolar, ele compõe a cesta básica. Vejam só, como montar uma cesta básica única, uma cesta básica padrão, para definir quais são os produtos que terão aí essa desoneração, tá? Que não pagarão nem o IBS e nem a CBS. Além do cashback. O que vai ser o cashback? O governo, de acordo com a emenda constitucional, de acordo com a Constituição Federal, uma vez que essas alterações promovidas aí pela emenda, elas já estão inseridas na Constituição Federal, tá? De acordo com a Constituição, as pessoas de baixa renda receberão do governo parte do imposto pago, tá? Como é que isso vai funcionar? Quais serão essas pessoas? Quais os critérios que serão exigidos, que serão estabelecidos? Tudo isso vai sair na lei complementar, vai ser disposto pela lei complementar. Teremos que aguardar também. Outros bens e serviços que terão alíquota zero de acordo lá com a Constituição, de acordo com a emenda constitucional. Veículos para pessoas com deficiência, PCD,
e taxistas, medicamentos, alguns medicamentos, as universidades que estiverem cadastradas no ProUni, mas isso somente em relação à CBS, o ProUni, tá? Também terão alíquota zero, serão beneficiadas aí com a alíquota zero. Ok? Tudo bem até aí? Mais ou menos, né? Eu imagino, hein? Acho que vocês vão sair daqui com mais dúvidas do que entraram. Não tem sido diferente comigo, hein? Tenha certeza disso. Bom, nosso tempo está correndo, vamos dar uma acelerada. Vamos falar agora do período de regulamentação. Agora, em 24 e 25, serão publicadas todas as normas infraconstitucionais, ou seja, aquelas que estão abaixo da Constituição, para que a reforma tributária seja colocada em prática, tá? Ou seja, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos e demais atos normativos. Em 26, aí sim passa a valer a reforma tributária. Nós teremos um período de transição de 26 a 32, ou seja, teremos um sistema híbrido. Nós aqui da contabilidade, nós aqui da Orcose, teremos trabalho em dobro, né? Teremos que conviver com dois sistemas de tributação, com dois sistemas tributários, né? O atual e o da reforma tributária, concomitantemente, diga-se de passagem, é bom destacar isso. Em 26, começará a ser cobrada uma alíquota provisória de 1%. É uma alíquota teste, é para calibrar a alíquota do IVA. Esse 1% será composto de 0,9% da CBS e 0,1% do IBS. CBS, que é federal, e o IBS, que é estadual e municipal. Tá? E vai ser deduzido do PIS e da COFINS. Pode ser ou com outros tributos federais, ou então até ressarcido, no prazo de até 60 dias, de acordo com a emenda. Em 27, pessoal, as contribuições do PIS e da COFINS serão extintas, tá? Não posso esperar por esse momento. E passará a ser cobrado integralmente a contribuição sobre bens e serviços, né? Aquela contribuição de competência da União, competência federal. A alíquota ainda vai ser definida, vamos ter que aguardar. Então, em 27 já começa a valer integralmente aí a cobrança da CBS. O IPI, como eu havia dito, né, anteriormente, ele terá alíquota zero, exceto para os produtos que concorrerem com a Zona Franca, já comentei, né, lá atrás. E aí passa a valer também em 27, ó, tudo isso em 2027. 2027 está aí, hein? Passa rapidinho. Aí entra em vigor o imposto seletivo, que é aquele que vai ser cobrado sobre bens e serviços que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. Cigarro, bebidas alcoólicas. Bom, não sabemos ainda quais serão esses produtos e esses serviços. E continuará, em relação ao IBS, o Imposto Estadual e Municipal, vai continuar em 27 sendo cobrado a alíquota teste de 0,1%. Ok? Bom, dando sequência, em 28 continua sendo cobrado a alíquota teste do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços. Em 29 até 32, vejam, isso é importante também, hein? Nesse período, começa a ser cobrado a alíquota do IBS e começa a ser reduzida a alíquota do ICMS e do ISS, tá? Então, tem até aqui um escalonamento, uma programação, um cronograma. Em 29, a alíquota do ICMS do ISS será reduzida em 10%. Em 2030, a redução será de 20%, em 31 será de 30%, em 32 a redução será de 40% e a alíquota do IBS vai subindo aí, acreditamos que na mesma proporção, tá? E a partir de 2033, a reforma tributária entra em vigor na sua plenitude, o IBS passa a ser cobrado integralmente
E o ICMS e o ISS serão extintos definitivamente a partir de 2033. Vai ser um período difícil, hein? Esse período de transição, tá? Mas iremos superar tudo isso. Pessoal, deixa eu falar rapidamente, uma vez que o nosso tempo está correndo muito rápido, sobre as mudanças na emenda a respeito da tributação sobre o patrimônio. A gente falou das alterações na tributação sobre o consumo de bens e serviços. Lembram? Agora a gente vai falar das alterações promovidas sobre os impostos que recaem sobre o patrimônio. Lembrando que a tributação sobre a renda e sobre a folha de salários, isso vai ser objeto de outra emenda constitucional, ok? Então, rapidamente falando, o que o governo fez? Ele promoveu, o que o legislador fez? Ele promoveu diversas alterações na tributação que recai sobre o patrimônio, nos impostos estaduais e municipais, visando principalmente compensar esses estados e os municípios também de eventuais perdas em decorrência da reforma tributária. É isso. Então, o que o governo fez? Ele tornou o imposto sobre doação, que é o imposto estadual, progressivo. Quanto maior o valor da herança, o valor da doação, maior será o imposto sobre herança e doação. Lembrando que o imposto sobre herança e doação é um imposto estadual, tá? Então ele passa a ser progressivo, embora na maioria dos estados a cobrança já é progressiva. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, não. Aqui em São Paulo é uma alíquota única, 4%, tá? Mas agora ele vai ter que ser progressivo, de acordo com o texto da emenda constitucional, ok? Tanto que tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa propondo o aumento da alíquota do imposto sobre doação, do ITCMD aqui em São Paulo, propondo o escalonamento de 2% a 8%, ou seja, pode chegar a 8%, que é a alíquota máxima desse imposto. Esse imposto, de acordo com uma norma federal, ele não pode ser maior do que 8%. Os estados não podem cobrar mais do que isso. Então, de acordo com essa proposta que está tramitando lá na Alesp, aqui em São Paulo as alíquotas, se aprovada, passarão a ser progressivas, tá? E se aprovada, essa mudança passa a valer a partir do ano que vem, pelo princípio da anterioridade anual. O imposto não pode aumentar já esse ano. O imposto, se aprovado o aumento do imposto esse ano, ele só passa a vigorar a partir do ano que vem. Existe um projeto lá no Senado Federal para aumentar essa alíquota máxima que eu comentei, lembra, de 8%, que é estabelecida aí pelas normas federais. Existe um projeto para aumentar essa alíquota para 16%. Veja, hein? Para 16%, tá? O que eles alegam? Que em outros países, nos países ricos, nos países desenvolvidos, as alíquotas são bem maiores, chega a 60%. Alguns países cobram 40%. Aqui no Brasil ainda é 8% e pode ir para 16%. Isso faz com que aquelas pessoas que estão pensando em fazer os chamados planejamentos sucessórios familiares, constituição de holdings, né? Isso tem sido muito dito, tem sido muito repercutido, tá? O que os advogados têm orientado, pelo que a gente tem acompanhado aí, para antecipar esses planejamentos sucessórios, que são as heranças, né, em vida, né? Para poder ainda fazer uso da alíquota de 4%, enquanto essa alíquota não aumenta, enquanto essa alíquota não dobra. Só para vocês terem uma noção também, de acordo com esse projeto, se o valor da herança ou da doação for acima de 9.900.000 reais, em torno disso, a alíquota será de 8%. Ou seja, ela vai dobrar de 4 para 8, né? Então, antecipar o planejamento sucessório pode ser interessante aí para quem está pretendendo fazer isso. Deixa eu falar rapidamente também aqui sobre heranças no exterior. Foi regulamentado também, né, foi normatizada essa questão, que até então havia uma discussão, até o STF
julgar ilegal essa cobrança, porque a alegação é que não tinha lei complementar, mas agora na emenda constitucional autoriza os estados a cobrarem o imposto sobre heranças no exterior, né? No caso do inventário, no caso de doações também. Tá? Tudo isso para tentar ajudar os estados aí com eventuais perdas em virtude em decorrência da reforma tributária. Vamos correr mais um pouquinho aqui, falar um pouco do que mudou em relação ao IPVA, que é o imposto estadual, depois a gente parte para o IPTU. O IPVA, que incide sobre veículos terrestres, passa a incidir também sobre veículos aquáticos e aéreos, que até então não pagavam IPVA, vão passar a pagar, é o caso dos jet ski e do jatinho. Então, você aí, se tiver um jet ski, se tiver um jatinho, vai ter que pagar IPVA. Tem algumas exceções, tá? Algumas situações que não vai precisar pagar, que é o caso lá de máquinas, equipamentos agrícolas, aeronaves agrícolas e comerciais, dentre outras situações. E também o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em virtude, sobretudo, do impacto ambiental. Quanto mais poluente for o veículo, maior será a alíquota do IPVA. Isso está lá também no texto da emenda, ok? Então, veículo a combustão tende a pagar mais IPVA do que um veículo elétrico. E o IPTU, o que muda com o IPTU? Os prefeitos, as prefeituras, Poder Executivo Municipal, ele vai ter autonomia para aumentar a base de cálculo do IPTU, de acordo com critérios estabelecidos em lei municipal, porque hoje eles só podem, as prefeituras podem atualizar a base de cálculo do IPTU com base na inflação, tá? Com a emenda constitucional, eles vão poder elevar a base, por exemplo, tomando como parâmetro aí o valor de mercado. Essa é uma das mudanças também para ajudar os municípios aí com a reforma tributária, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a comentar. Pessoal, era o que eu tinha para dizer sobre a reforma tributária, tá? Que está só começando, como vocês puderam perceber. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha sido claro, que vocês tenham assimilado, né, alguma informação importante, e eu me coloco à disposição de vocês para estar respondendo aí suas dúvidas. Aquelas que eu não puder responder hoje, eu assumo o compromisso de estar respondendo oportunamente. Meu muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. Quais são as principais dúvidas, né? Espero ter resposta para todas. Tem muita coisa indefinida ainda, como vocês puderam perceber. Nem sei se eu falei de tudo, hein? Acho que não. Vamos lá. O Jefferson, quanto ao IPI, onde ele se encaixa? Tá, quanto ao IPI, onde ele se encaixa bastante oportuno. O que vai acontecer com o IPI? Até 26, o IPI vai continuar vigorando, vai continuar sendo cobrado. A partir de 2027, as alíquotas do IPI serão todas elas zeradas. Simples assim, tá? Entretanto, se o produto que você fabrica, se ele compete, se ele concorre, se ele concorrer com um produto fabricado lá na Zona Franca de Manaus, se ele tiver similaridade com o produto produzido na ZFM, esse sim vai pagar o IPI, tá? Mas tudo isso vai ser detalhado, vai ser esclarecido na lei complementar, ok? Respondida a sua dúvida, Jefferson? Mais perguntas sempre é bom. As perguntas são sempre enriquecedoras. A Bia, sobre o desconto de 30%, as empresas de tecnologia, serviços também serão beneficiadas? Bia, pergunta bastante pertinente, bastante oportuna a sua. Aí que tá, se for serviços profissionais, se estiver submetidos a um órgão de classe, né, como é o caso dos contadores, como é o caso dos advogados, dos médicos, dos engenheiros, sim, terá o desconto aí de 30%, não é muita coisa, né, mas já ajuda, tá?
Então, é isso que precisa ser verificado, né? Se ele está vinculado a algum órgão de classe, terá o desconto de 30%, mas isso também vai ser tratado na lei complementar. Pessoal, dúvidas? Vamos lá. O Arthur. Ah, sim. Se teremos acesso ao material? Sim, claro, com certeza. Iremos disponibilizar o material aí para todos os participantes no site. Tá? No site. Estou confirmando aqui. No site. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Mais um. Com relação ao IBS, o Estado definirá uma alíquota para todos os municípios. Ah, que ótimo. Olha só, com relação ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, aquele imposto estadual e municipal, o Estado definirá uma alíquota para todos os municípios ou as alíquotas poderão ser diferentes? Nossa, pergunta sua muito pertinente, bastante pertinente. Vai servir até para me deixar bastante clara essa questão que é importante. Cada estado vai ter a sua própria alíquota, lembrando que a alíquota vai ter que ser aplicada para todos os produtos e serviços, tá? Eu não vou poder ter alíquota diferenciada. E cada município também terá suas próprias alíquotas. Então, olha só que situação interessante. Quando eu for fazer uma venda para um determinado estado, eu vou ter que somar a alíquota do estado com a alíquota do município. A alíquota que eu vou pagar do IBS vai ser o somatório da alíquota do estado com a do município para onde eu estou vendendo a mercadoria ou para onde o serviço está sendo prestado, para onde o serviço está sendo consumido. É verdade. É isso mesmo. Ah, qual seria o impacto da reforma em municípios com maior e menor arrecadação? A pergunta que está sendo feita. E agora muda, né? Porque o imposto ele vai ser pago no local do consumo, no local da destinação. Então, ainda não sabemos quais serão os impactos no município com maior e menor arrecadação. Tá. Todavia, eu vou fazer um comentário rápido, isso eu não falei na apresentação, tá? Vai ter um período de transição, onde as receitas, a arrecadação tributária, toda a receita tributária vai ser repartida de acordo com a arrecadação que elas tiverem nos últimos anos. Tá? Vai ter uma repartição, é um período de 50 anos, para vocês terem ideia, hein? Até que o imposto seja integralmente destinado para o Estado e para o município de destino. Então, vai ter um período aí de transação de 50 anos. Ok? Mais dúvidas? Dentro do tempo ainda. Olha, uma pergunta do Arthur, como ficam os SPEDs? Pergunta interessante. Olha, pelo que eu tenho acompanhado, Arthur, haverá uma mudança radical aí nas obrigações acessórias, inclusive quanto ao SPED. O que tem sido dito é que as obrigações elas serão simplificadas, mas a gente não sabe se de fato isso vai acontecer, tá? O que tem sido falado é que aquelas informações que o fisco puder extrair da nota fiscal eletrônica, ele assim o fará. Então, acredito eu que o SPED será reformulado. Creio que não será extinto, mas a emenda constitucional, ela não diz nada a respeito. Vamos ter que aguardar um pouco mais, Arthur, para saber de fato o que vai mudar, quais serão os impactos em relação ao SPED. O Arthur pergunta também se ele pode ir embora do Brasil. O duro é você ir embora do Brasil e chegar num país onde também a cobrança é com base no IVA, tá? Só que detalhe, né? Lá, pelo menos nos países ricos, pelo que a gente ouve falar, né? Os serviços prestados pelo governo são bem melhores, né, do que os aqui. Agora, o que a gente pode fazer como cidadão, acho que diante dessa alta carga tributária, né, que pelo jeito tende a ser menor, é exigir dos governantes, né?
por aquilo que a gente está pagando, que não é pouca coisa, hein? Diga-se de passagem. Então, vamos exigir cada vez mais aí dos governantes em relação à educação, saúde, transporte, saneamento, segurança, não é verdade? Não sei se vocês concordam comigo. É a única coisa que nos resta, né? Ah, as perguntas. No caso do ICMS, está claro sobre a diferença entre o cálculo por dentro e por fora. Ótimo. A questão é que a alíquota não será 18. Estamos falando em 27. Nossa, realmente, você foi muito feliz aí na sua colocação. É o João, tá? É o João. A gente fez o exemplo lá com 18, né? Mas a gente está falando aí de uma alíquota aí de 27, tá? É verdade. Aí aqueles números que eu apresentei, né, serão maiores. Mas você, bom, não sabemos ainda se vai ser 27, pode ser até 30. Bom dia, o senhor ouviu falar na alíquota de 33 aprovada? 33,5. A Patrícia disse que foi aprovada uma alíquota de 33. Eu acredito que não, porque não foi regulamentada ainda a emenda, né, constitucional. Ela vai ser regulamentada, existem aqueles grupos técnicos que estão trabalhando em cima disso. Mas eu não ouvi falar nada em relação a essa alíquota de 33,5%, né? Nossa, seria o cúmulo do absurdo, né? Lembra que eu comentei que quanto mais atividades desoneradas, quanto mais atividades com desconto nas alíquotas, maior será a alíquota do IVA, tá? Ou seja, quem vai pagar a conta aí no final somos nós, consumidores, contribuintes. Eu estou achando um pouco exagerada essa alíquota de 33,5%, mas não podemos descartar nenhuma possibilidade. Tudo é possível. Vamos torcer para que você esteja enganada, hein? O José Carlos. O ITBI, se ele continua. Olha, a emenda não trouxe nenhuma mudança em relação ao ITBI, que é o imposto municipal. Trouxe nenhuma mudança, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei. Não foi discutido, não foi objeto, né, de alteração lá da emenda constitucional. Então, o ITBI, a princípio, continua, José Carlos. Irá acontecer com os benefícios fiscais, como crédito outorgado? Quem pergunta é a Jaqueline, tá? Créditos outorgados, créditos presumidos, deixarão de existir. Simples assim, Jaqueline, não terão mais. Salvo aqueles previstos na Constituição, tá? Se o benefício, se a desoneração, se o crédito outorgado ou presumido tiver lá no texto da Constituição, esse sim. Tem algumas atividades que elas terão crédito presumido. Por exemplo, no caso do produtor rural, tá? Tem previsão lá para concessão de crédito presumido. Outra situação também, venda de bens usados, por exemplo, venda de veículos usados, quando uma agência, né, compra veículos de pessoa física, tem previsão para concessão de crédito presumido, mas são situações que vão estar na Constituição Federal, portanto, vão valer para todos os estados e todos os municípios, terá abrangência nacional, diferente do que acontece hoje, né, Jaqueline? Tá? Que tem estados que concedem benefícios, outros não, os benefícios são diferentes, isso vale para os municípios também. A Andrea, pode repetir sobre regimes especiais para bares e restaurantes? Legal sua pergunta, hein, Andrea? Legal, você estava adivinhando, hein? Eu queria falar mais sobre isso mesmo, né? O que acontece? A emenda constitucional, ela diz que algumas atividades terão tratamento diferenciado, não vai ser aquele sistema lá de débito e crédito não cumulativo. Acredito eu que vai ter uma alíquota única, inclusive bares e restaurantes. Tá? Hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, existe um regime especial do ICMS, onde o bar e restaurante, ao invés de pagar 18% de ICMS, se creditar do ICMS da compra, ele paga uma alíquota de 3,2% sobre as suas vendas. Só que ele não tem direito a crédito. Acredito eu que vai ser algo parecido. Agora, eu não sei se essa alíquota vai ser de 3,2%, tá? Não sabemos ainda. Mas estamos acompanhando, estamos atentos a todas essas mudanças, e à medida que as mudanças forem saindo, e vão sair muitas, a gente vai mantendo vocês informados, seja por meio de circulares, por meio do nosso site, ou até, por que não, através das lives. Ok?
Tudo bem em relação às perguntas? Ah, tá. Deixa eu ver aqui no chat. Creio que as perguntas virão mais para frente, já que por enquanto ainda não há definições quanto a valores, sem dúvida. Tá, ok? Pessoal, espero ter esclarecido aí as principais dúvidas de vocês. Me coloco aí à inteira disposição. Aqui tem os nossos contatos, tá? Conte sempre com a gente. Conte sempre com a COSE. Mais uma vez, o meu muito obrigado aí pela atenção, pela paciência de todos. E até uma próxima.